Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Hoje é o dia 26 de julho de 2022. Eu sou o professor Gelvis Cabral e nesse momento vou dar início à nossa exposição sobre um tema que tem a ver com naturologia clínica, que é a nossa área de atuação e que está diretamente conectada com uma pauta dentro do universo da naturologia, que é a avaliação e a percepção e o desenvolvimento do trabalho no consultório. De maneira muito especial, eu quero abordar diversos aspectos que são do nosso dia a dia de trabalho e que tem a ver com o consultório. E optei, evidentemente, por gravar esta aula e colocá-la à disposição de todos os nossos alunos e amigos e colegas de trabalho, para que a gente possa criar um entendimento o mais claro possível sobre o que significa a percepção do cliente no consultório. E isso é um exercício contínuo e permanente que envolve o nosso trabalho. E eu coloquei na tela o que eu chamo de plataforma holística. É uma sétima parte de uma grande exposição que a gente tem feito e que tem alguns detalhes que eu gostaria de enfocar. Bom, sem mais delongas, eu quero trazer à consideração um texto muito importante, que faz parte da nossa visão, e que está na Bíblia Sagrada. É o texto do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, do verso 28 ao 34. Aproximou-se de Jesus um dos escribas que os tinha ouvido disputar. E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Esse trecho do Evangelho eu trouxe aqui, não para falarmos de religião ou qualquer coisa relacionada ao campo da religiosidade. Ela tem o seu lugar, mas não é aqui e nem nessa pauta. O que eu quero salientar e trazer para reflexão é isso que estou colocando na tela agora, para que todos possamos raciocinar o que significa o trabalho no consultório de naturologia clínica. Nós partimos do pressuposto primário, definido por Jesus Cristo no texto que acabamos de ler, de que um ser humano é uma pessoa, um humano, constituído de um corpo físico, porque ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças. Forças é o corpo físico. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O coração são as emoções. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. O entendimento é o intelecto. E amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, que é a espiritualidade. Ora, se Jesus Cristo diz aos cristãos, aos seus seguidores, que um ser humano pode amar a Deus dentro destas quatro potências, quatro dimensões, ele acaba de definir que todos nós somos constituídos destes quatro pontos essenciais, esses quatro pilares. E isso, gente, não é pouca coisa. Me permitam, com muita franqueza, dizer a todos vocês o seguinte: ao longo de toda a minha carreira de 26 anos, e se contar também o tempo de estudos de teologia, 37 anos, de estudioso, de pesquisador, quando eu realmente tomei noção e consciência de que eu poderia produzir muita coisa boa, sempre tive uma voz interior, uma percepção, uma consciência de que definir o que é o ser humano e a sua dignidade deveria nortear, que isto deveria nortear todo o meu desempenho como ser humano, como pessoa, como profissional, etc.
E não é fácil viver de maneira equilibrada estas 4 grandes potências que estão aqui enunciadas nesse primeiro momento. Mas é a nossa obrigação moral, a nossa obrigação existencial. Amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Mas como é que eu vou amar se eu não tenho noção nenhuma, nem de como eu mesmo estou estruturado? Ora, essa visão da estrutura do ser humano que eu tenho comigo mesmo é a visão que eu tenho do cliente que acaba de chegar no meu consultório. Eu tenho que olhar para ele e fazer um exercício pessoal de diálogo em que o tempo todo a minha cabeça aqui dentro, da minha bolha interior, eu consigo olhar para ele e pensar ele de maneira holística. E pensá-lo de maneira holística é pensá-lo de maneira objetivamente realista em termos físicos, no corpo, nas emoções, no intelecto e na espiritualidade. As 4 coisas estão juntas, não separadas. Notem, eu tenho entrado em muitos debates extra sala de aula e com clientes e com amigos e pessoas que fazem parte do meu circuito de relações, debates, discussões para podermos chegar a explicar e a mostrar que quando alguém tem um problema de saúde, qualquer que seja, o terapeuta, o profissional, o analista do problema, ele não deve prestar atenção no aspecto objetivo da dor. Entendam? Uma pessoa chega para mim e diz assim: ó, o meu filho, ele está tendo um problema emocional complicado e eu descobri que ele tem uma tendência para depressão. E eu, certo. Tenho tendência para depressão. E o que é que você gostaria que fosse feito? Bom, queria uma consulta para a gente analisar o quadro, ver o que a naturologia, né, pode fazer, o que a medicina natural pode fazer. Disse, bom, vamos conhecer o menino, vamos conversar com ele. Passamos os dias, nos encontramos com a mãe e o menino. E aí, começamos a conversar com o garoto. A pauta primária era melhorar a alimentação dele, essa foi a desculpa. A mãe não queria falar da depressão, começamos a conversar. E eu percebi que era um garoto muito introvertido. Quando eu percebi que ele era muito introvertido, de imediato, eu notei que era impossível eu falar, por exemplo, sobre como ter uma alimentação mais saudável, como uma pauta técnica específica. Eu precisava criar primeiro o compliance, a cumplicidade. Ele precisava confiar em mim. E o que eu fiz? Como o meu tempo não era muito longo, então fui diretamente para o que eu chamo de consulta técnica. Eu abri uma folha de papel branco bem grande na frente, tem de cima da mesa, e virei para ele e disse o nome dele, né? Vamos citar aqui, vou inventar um nome. José, veja, você, eu e qualquer outro ser humano na Terra é constituído de 4 grandes potências. Todos nós somos físico, emocional, intelectual e espiritual. Quando uma pessoa tem um problema no campo emocional, e ela se prende ao campo emocional e faz o campo emocional se tornar o centro de sua vida, ele desequilibra esse circuito que está aqui na tela, ok? Desequilibra esse circuito e ao desequilibrá-lo, ele coloca esse problema no centro desse quadro que está aqui na tela. E no caso dele, numa folha de papel. O primeiro grande desafio da mente de um ser humano é aprender em si próprio a olhar para as questões que vão chegando, tanto boas quanto ruins, tanto vitórias como fracassos, e olhar onde isso, aquele fato específico, se encaixa nesse painel. Então, se você tem, por exemplo, prisão de ventre, o intestino não funciona bem, isso não é um assunto emocional, é um assunto do intestino. Mas se você, por exemplo, está chateado ou magoado com alguém, não é um problema de comida. Não vai resolver comendo banana e pão. Vai ter que trabalhar emoções. Você compreendeu bem, assim, de maneira geral, o que eu acabo de dizer? Como ele tinha 14 para 15 anos, já era razoavelmente esclarecido e se entendi perfeitamente. Mas eu não falei que eu tirei isso da Bíblia, de Jesus Cristo,
para não tornar o meu diálogo religioso e tal, porque tem uma galera, não sei, a nova juventude aí é meio complicada, e a minha função não era apontar Bíblia e doutrina para ele, mas eu estou falando da doutrina, percebem? Neste exato momento, eu estou conversando com ele sobre a nossa história clínica, técnica. E estou mostrando para ele que o ser humano é um conjunto, é um circuito bem estruturado e composto. Aí partir para um segundo argumento. Estes 4 pontos, eu vou colocar assim, 4 pilares, né? Como se fossem estruturas para colocar uma laje, para construir uma casa. Essas 4 estruturas constituem o alicerce da vida humana. Então, para que eu possa ajudá-lo a ter uma alimentação mais saudável, eu não posso conversar com você apenas de alimentação saudável, que é um pequeno item dentro da área física. E por que digo pequeno item? Porque você precisa dormir bem, você precisa fazer atividade física, você precisa beber água. Estou citando assim geral. Aí ele ficou me olhando e disse, ele mexeu a cabeça, né? No sentido afirmativo, e eu disse, então, se você entender o todo, agora eu vou fazer um corte aqui na parte das forças do corpo físico e falaremos sobre o item alimentação. Mas eu preciso lhe dizer que existem itens no campo emoção, existem itens no campo entendimento, intelecto, e existem itens no campo alma e espírito. Joia? Compreendeu bem? Compreendi, sim, senhor. Aí eu pude entrar na pauta da alimentação saudável. O que eu fiz? Criei uma dieta para o garoto? Não crio dietas. Eu conversei com ele sobre a necessidade de se ter uma alimentação com mais frutas, com mais legumes, parar de comer coisas que são assim, coisas que são enlatadas, industrializadas, entenderam? Gente, essa lógica, essa percepção que aqui compartilho com vocês, ela é a chave para o entendimento do consultório. Percebem isto? É a chave para que você entenda como vai rodar a consulta. E aí eu quero abrir aqui para vocês, nesse gráfico que nós estamos aqui analisando, 4 expressões muito importantes e que elas estão presentes no consultório. Ali, na hora que você vai atender as pessoas. Vou colocar aqui, anexada, obviamente, a cada uma delas. Quando eu falo do corpo físico, muita atenção a isso. Isso é fundamento de naturologia. Eu estou falando de coisas que têm a ver com temperamento. O temperamento da pessoa. Deixa eu marcar aqui, vamos colocar numa cor diferenciada. Eu estou falando do temperamento da pessoa. Quando você atender uma pessoa no consultório, preste atenção que os hormônios, as glândulas, a estrutura endócrina dele produz hormônios em taxas diferenciadas. Cada pessoa é uma história, tem uma identidade hormonal, e essa identidade marca de maneira mais efetiva se ele é sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico. Ok? E nenhuma pessoa é apenas colérica, ou fleumática, ou sanguínea, ou melancólica. Todos nós somos bipolares. Ou seja, todos nós dialogamos conosco mesmos. Você fala com você mesmo, eu falo comigo mesmo. E uma primeira estrutura temperamental nossa fala de um jeito, e a segunda, que é crítica, que é a que enfrenta problemas, fala de outra. Entender esses 2 temperamentos em você, para, obviamente, entender o seu cliente, é a raiz, é o primário da percepção de si próprio. E, neste quesito, estar com o corpo sem toxinas, estar com um corpo que funciona bem, que é saudável,
é a chave para um temperamento equilibrado. Você não vai nem a extremos no primeiro temperamento e nem no segundo. O primeiro temperamento ocupa 70% do seu tempo, que é você normalmente comum, normal, e o outro entra em 30% diante de adversidades, problemas, tomadas de decisão. Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Todos nós temos dois. Qual? Você pode ser sanguíneo, colérico, sanguíneo, fleumático, sanguíneo, melancólico. Você pode ser colérico, sanguíneo, colérico, fleumático, colérico, melancólico. Pode ser fleumático, colérico, fleumático, sanguíneo, fleumático, melancólico. E você pode ser do tipo melancólico, colérico, melancólico, sanguíneo, melancólico, fleumático. São 12 grupos temperamentais soltos na Terra. E eles dobram porque você tem homem e mulher. E a condição hormonal é diferente. E ainda você tem, nessas duas estruturas bem definidas, as oscilações hormonais de cada indivíduo. Então você tem homens que têm uma carga mais melancólica e você tem homens que têm uma carga mais fleumática, mais sanguínea ou mais colérica. E assim está tudo misturado aí. Por que é muito importante dizer isso? Porque o temperamento ele não tem a ver com o que você faz. Não. O temperamento tem a ver com o como você faz. Um sujeito sanguíneo colérico, que é o meu temperamento, eu sou extremamente firme, decidido e seguro. E por que sou firme, decidido e seguro? Porque eu sou alguém que, para poder me manifestar, eu preciso confirmar antes fatos, dados em ordem cronológica, baseado em princípios. Se eu não tiver esta segurança, eu serei firme em dizer, prefiro não me manifestar sem antes apreciar o assunto. Porque o meu temperamento sanguíneo colérico é assim. Firme, decidido. Então eu sou melhor, sou o bonzão. Não, gente, não tem nada a ver com isso. É cada um. O meu temperamento possui virtudes e o meu temperamento possui deficiências. Cada um de nós é a mesma coisa. A maneira como eu me expresso, a maneira como eu falo, como eu estou falando aqui, é de um sujeito firme, voz segura, porque é da minha natureza, mas uma estrutura imensa de hormônios é produzida, taxa de testosterona em alta, firmeza de minhas considerações, tudo isso está agregado a estímulos psíquicos que provocam a produção hormonal que me leva a fazer como faço as coisas que faço. Ok? Bom, vamos ao segundo grande aspecto que eu quero salientar aqui. Falei sobre o temperamento e o temperamento humano não pode ser descartado quando você trata das questões junto ao seu cliente, a pessoa que você está atendendo. Vamos agora a um terceiro grande aspecto. Aqui. Emoções, coração. Deixa eu ajeitar aqui para escrever a palavra memórias. Eu vou botar memória. Não, vamos botar memórias no plural, porque de fato são memórias. O que são memórias? Toda a nossa carga emocional está conectada às nossas memórias. E é por isso que quanto mais jovem, quanto mais infantil é o ser humano, mais tolo, mais frágil ele é. Porque ele não possui as memórias de fracasso, dor e decepção. Fracasso, dor e decepção, que choquem o seu ser interior ao ponto dele poder dizer assim, num fato novo, num momento novo, não, isso não vou fazer porque já me aconteceu uma situação em que eu me dei mal. Ele não tem essa reserva memorial. Um sujeito de 53 anos, como é meu caso, com uma vida extremamente intensa, em inúmeros cenários, que já viveu em diversos estados, se mudou muitas vezes,
enfrentou diversas adversidades, as memórias são imensas. Daí que minha percepção emocional dos eventos que vão chegando no meu dia a dia, o meu temperamento conectado à minha memória faz com que eu tenha tomadas de decisão que me protegem, que criam um circuito de autodefesa. Então, vou dar um exemplo concreto. Recentemente, nós estamos em julho de 2022, quando gravo esta aula, no mês de junho, eu fiz uma viagem para Brasília, junho de 2022, e eu tinha um verdadeiro desejo de me transferir para Brasília a partir desse segundo semestre de 2022 para iniciar uma nova fase na carreira. Bom, o que aconteceu foi que eu tive uma semana de desidratação, passei extremamente mal, isso, inclusive, eu comentei muito com os alunos da época em que eu tive essa dificuldade, mas superei, graças a Deus, com coisas naturais, e voltei para Caruaru, onde eu estou nesse momento, na Serra, graças a Deus com bastante chuva, peguei a época de muita chuva, e essa umidade relativa do ar restabeleceu o meu equilíbrio orgânico. Eu sou muito conectado ao meio ambiente. Eu não me dou em lugares de calor, lugar quente, calor eu passo mal, desidrato, perco as forças, se deixar morro mesmo. Eu me dou muito bem em lugares frios, em que há bastante umidade do ar. Mas eu não gosto também daquela coisa extremamente fria, ao ponto de doer ossos, ficar tudo congelado, também não gosto disso. A temperatura que eu tenho aqui em Caruaru ela oscila entre 18 e 17 graus, né? Entre 17 graus, e nos dias mais quentes chega a 30. Então, nessa faixa, eu vivo razoavelmente bem, considerando que acima de 26 graus eu já estou fugindo da rua. Procuro um lugar onde o clima seja mais geladinho. Pontuado isto, por que estou falando disso? Por causa de memória. Eu já tive em lugares extremamente quentes, passei muito mal. No momento que eu percebi que eu, morando em Brasília, com a época da seca, que a umidade do ar cai muito, eu iria sofrer imensamente, perdendo minha qualidade de vida particular, individual, minha vida. Eu declinei da possibilidade de residir em Brasília, porque eu passaria muito mal, teria diversos momentos de adversidade fisiológica. Corpos físicos, observe a tela. O meu físico não vai dar certo com isso. Mas qual é o gatilho que me fez fazer a escolha, tomar a decisão de não ficar mais em Brasília? As memórias. Memórias de lugares extremamente quentes em que eu passei muito mal. Então eu não quero repetir isso. E agora acrescentei mais outra memória ruim, que foi de 21 dias que passei em Brasília, 7 foram terríveis. Muito calor, todo seco, assim, me sentindo abafado, um negócio estranho. Então, as memórias estão conectadas a isso. Quando você é muito jovem, você não tem um grande acervo de memórias que lhe tenham realmente afetado. Conforme os anos vão avançando, você vai apanhando, vai tendo fracassos, vai tendo decepções, vai se aborrecendo e vai construindo uma maturidade emocional. Calma. Tem pessoas que estão com 50 anos e não têm maturidade emocional nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque essas pessoas nunca, ao longo de suas vidas, perceberam esse painel que está aqui na tela. Elas nunca conseguiram ter uma visão de si mesmas no todo. Entenderam? No consultório, isso acontece muito. As pessoas vêm, mas elas não têm a visão do todo. Elas não se percebem como um todo integrado. Existem diversas escolas que trabalham inúmeras percepções, certo? Eu não vou citá-las aqui porque eu não quero me desviar da minha pauta principal. Mas existem muitas escolas com diversas percepções. O que eu tenho colocado para vocês aqui é que nós, na naturologia clínica, partimos da visão de Jesus Cristo. Nós partimos da visão de Jesus Cristo para o entendimento do que seja você, eu, cada um de nós, como um santuário sagrado da vida. Então, as nossas emoções, pare para se examinar, se autoanalise.
Como é que você reage diariamente diante das coisas? É sempre conectado a memórias. Isso é muito amplo, muito profundo. Por que é que você segue sempre o mesmo caminho? Por que você escolhe uma rua e não outra? Por que você escolhe dizer as coisas que diz? Tudo tem a ver com suas emoções. Mas essas emoções, para acontecerem, precisa haver um gatilho, uma provocação do ambiente, uma provocação de uma pessoa, uma provocação de uma notícia, uma provocação de uma responsabilidade, de um projeto, sei lá, existem muitos tipos de provocação em cima da sua pessoa. Você é provocado. Algo vem para você, tanto de bom quanto de ruim. E você reage instintivamente, imediatamente, baseado nas suas memórias. Por exemplo, se alguém chegar para você e disser assim, eu quero lhe fazer uma proposta de você jogar uma bomba no lugar. Você, não, peraí. Eu tenho memórias de filmes, de livros, de histórias de televisão em que isso que está me propondo é crime, isso não pode dar certo. Uma outra pessoa chega e lhe faz uma proposta para você participar de um projeto que vai abençoar a comunidade. Vem na sua cabeça. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, vem à sua cabeça histórias, memórias de pessoas que abençoaram a humanidade. Parem para refletir. Memórias estão conosco o tempo inteiro. Um dos maiores expoentes do assunto sobre condicionamento memorial é o Dr. Augusto Cury. E ele gosta muito da expressão, né? Memórias killers, memórias assassinas, que estão presas em nosso ser interior e que foram colocadas aí por conta de traumas, quer dizer, situações muito negativas que nos marcaram de maneira tão severa que todas as vezes que nós lembramos delas, nós temos um sintoma de ira, um sintoma de raiva, de ódio, de rancor. E esse sintoma, preste atenção, e esse sintoma de rancor, de ira, de ódio, de mágoa, ativa nossas glândulas e o nosso temperamento se revela no seu segundo temperamento, somos dois, lembra que eu falei? São dois. Se revela no segundo. E esse segundo será o que houver de pior. A mesma coisa acontece quando eu trabalho as memórias positivas, as memórias construtivas, boas, do bem, alegres, vai ativar o meu segundo temperamento diante da provocação, só que vai aparecer o que há de melhor nele. Isso entendido, vamos ao terceiro aspecto dessas considerações aqui. Vou pegar a palavra memórias, vou copiar aqui, vou puxar para cá, beleza? E vamos colocar aqui. Aqui no intelecto não são memórias. Aqui a palavra-chave, a palavra que predomina, ou o poder, o princípio, a condição, é a condição dos valores. Valores. O que são valores? Valores são princípios norteadores da vida. Por que você não rouba? Por que você não concorda com mentira? Por que você escolhe proteger a sua família? Princípios. Princípios, valores. Princípios norteadores da vida. São os valores. Então, os valores são adquiridos no campo intelectual. Você vai aprender a ponderar, vai desenvolver um senso lógico, o senso comum. Em pessoas que se aperfeiçoam intelectualmente, ela vai estudar de maneira mais profunda uma determinada escola mística. Então, você vai ter o pessoal que vai estudar teosofia, filosofia clássica. É um exemplo. Você vai ter outras que vão escolher o evangelho. O camarada vai estudar a Bíblia, vai querer estar sempre na igreja, porque ele quer aprender intelectualmente, ele vai construir um entendimento de valores que norteiam sua percepção de mundo. Isso não tem a ver com as memórias. As memórias são de afetação emocional que lhe agrediram ou lhe tornaram feliz. Eu não me refiro, quando falo em memórias, das memórias da humanidade. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Não é isso. É a memória da vida que você viveu, que aquele cliente na tua frente viveu. E como isso afeta a vida dele. Quando falo de valores, eu estou falando daquilo que te orienta. Então, eu vou dar um exemplo concreto de orientação objetiva. Eu entendo que ser ladrão
é um negócio que ninguém deveria ser. Eu, professor Jean, entendo que ser ladrão, é uma coisa que ninguém deveria ser. Esta palavra é extremamente grave, pesada, é atribuída a alguém é uma ofensa, e naturalmente que uma pessoa normal, séria, decente da comunidade não quer roubar outras pessoas. Aí aparece alguém que foi condenado como ladrão, em que se vê de maneira clara o comportamento, que foi o de ladrão, não há dúvidas de que é um desviador de dinheiro, lavador de dinheiro público, e eu escolho votar nesse ladrão. Eu quero votar no ladrão. Eu me torno alguém cujos valores admitem que um ladrão mande na nossa sociedade, mande na minha vida. Percebe? Vamos mudar a cena. Eu estou procurando uma escola iniciática, espiritual, que me permita ter o melhor da vida na vida prática, que me ensine bons princípios, bons valores. Aí eu tenho escola budista, escola hindu, taoísta, shintoísta, zoroastrista, judaica, islâmica, é o que tem no mundo. E existem muitas outras, estou citando essas como exemplo. Entendem? Então eu vou buscar os escritos dos grandes mestres, dos filósofos, eu vou tentar adquirir ideias, princípios, valores, que eu possa concatenar as ideias aqui dentro de mim e fazer escolhas baseado em percepções valorativas. Perdão. Escolhas valorativas, valores, tanto para o bem quanto para o mal. Essas escolhas, elas não são feitas com base na memória, não são feitas com base no meu temperamento, mas em cima de raciocínios. O que é melhor? Eu vou ponderar e os princípios definirão. Então, assim, eu conheço pessoas, todo mundo deve conhecer, que acharam perfeitamente normal dentro do Brasil roubar, por exemplo, a Petrobras. E essas pessoas foram condenadas e devolveram 6 bilhões, até onde eu tive notícia, aí das notícias que aparecem, devolveram 6 bilhões. 6 bilhões, eu não tenho nem ideia de quanto dinheiro é isso. De roubo. Gente, é uma coisa assombrosa. E esse dinheiro era dinheiro da sociedade brasileira, para fazer hospital, para sopa. Pelo amor de Deus, né? Merenda escolar. A gente sabe, se digitar aí, roubo de merenda escolar, você digita aí na internet, vai aparecer políticos, prefeitos, diversos lugares, e roubaram dinheiro da merenda escolar. Merenda de criança de família pobre. Que valores um canalha desse tem? Que valores? Não tem a ver com memória e emoção e emoções. Não tem a ver com o temperamento da pessoa, entende agora? Tem a ver com princípios. Como é que o cara faz uma coisa dessa? Ah, eu quero para mim o dinheiro, eu quero que se lasque. Aí as crianças, que morra, que se dane, alguém que dê um jeito aí, eu vou roubar o dinheiro. Quer dizer, é extremamente complexo. A cabeça, o entendimento, a lógica da vida. E eu encontro pessoas que ainda dizem rindo assim, ó, ah, o fulano é político, aí ele rouba, mas faz. Peraí, ele rouba o dinheiro do povo e faz, ele não faz nada. Não existe dinheiro público, existe dinheiro de pagador de imposto. Mas os princípios e valores daquele cara, que é ladrão do dinheiro público, não está nem aí para essa conversa. Isso porque ele raciocina. Ele criou uma lógica para ele, em que assim, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Já ouviram essa musiquinha? É uma música da época da senzala. Se cantava muito, há 150 anos, 160 anos, havia essa musiquinha. E ela é um pouco mais abrangente, virou samba e tal, eu só cantei um pedacinho. Se a farinha é pouca, para todo mundo comer, bota logo o meu. Não quero saber dos outros, não.
Esse espírito é muito presente no Brasil, que é o país da impunidade, ou seja, bandidos cometem crimes, roubam o país, fazem e acontece, e as leis não definem com clareza que aquele sujeito tem que ser preso e mantido preso. Sempre é uma maneira de soltar o cara, deixa o bichinho solto. Ah, coitado, ele só roubou um celular para tomar uma cervejinha. Você já ouviu coisas assim? Pois é, são valores. Quando eu, professor Jean, me encontro com alguém que manifesta valores, pode ser quem for, viu? Qualquer pessoa, que manifesta valores em que ele negocia ferrar com outras pessoas, lascar com outras pessoas, porque ele quer se dar bem, lascar com outras pessoas. Imediatamente, sem falar nada, não precisa dizer coisa nenhuma, esse cara está descartado da minha vida. Descartado. Eu não quero saber do cara, entendeu? Ele pode ser um membro da minha família. Deu para entender isso? Ah, mas é a família. O diabo! Meus valores. Meus. Ah, e você é o maioral nos seus valores? Cara, eu respondo por mim. Eu não respondo por você, não. Faça o que você quiser da sua vida. Da minha, cuido eu. E na minha, os meus valores definem para mim que quem com porco anda, farelo come. Ouviram esse ditado? Os valores. Então eu quero estar perto de quem? Academia Brasileira de Ciências. Eu quero estar perto de quem? Teólogos de grande estudo, de grande preparação intelectual. Eu quero estar perto de naturologistas de altíssima preparação técnica. Não, vou ficar ao lado de ladrão, político corrupto e safado, bandido pilantra, enrolões da saúde, falso cientista. Não, aí não tem lógica. Eu vou agir de acordo com valores conectados às memórias e vou agir como? De acordo com o meu temperamento, que é provocado pela dimensão do físico. Isso está no consultório. Isso está ali na tua cara, na tua frente. Até que ponto eu posso argumentar com esse cliente certos valores sobre a saúde e a qualidade de vida? Ele está preparado para ouvir? Não está? Esse juízo, tudo isso está presente numa consulta. Entendem? Vamos ao quarto aspecto, muito importante dessa apreciação. Aqui, quarto aspecto. Aqui a palavra-chave, vê se dá certo. Deu errado. Espera aí, deixa eu botar bem direitinho aqui agora. A palavra-chave aqui é intuição. Intuição. E o que é intuição? Intuição. A melhor maneira para eu definir o que é intuição, no sentido do que eu quero expor, vou pegar aqui o celular, vou abrir esse celular aqui, vou falar sobre intuição no campo espiritual. Só um segundo, espera aí. Está processando, estou abrindo o Google, certo? Vou abrir aqui o Google e vou escrever assim, estou escrevendo aqui. É intuição, espera aí, deixa eu botar a palavra certinho. Vai, meu filho. Intuição, significado. Significado. Intuição. Tá aqui. Ó. Faculdade ou ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, independentemente de raciocínio ou de análise. No campo da filosofia, forma de conhecimento direta, clara e imediata, capaz de investigar objetos pertencentes ao âmbito intelectual, a uma dimensão metafísica ou à realidade concreta. Aqui, ó. Aqui. Ó. Vamos ver se fica legal. Dicionário, tá vendo aqui, ó? Intuição. Eu acho que vai ficar até... Eu não sei por que ele fica ao contrário, eu não entendo de tecnologia, mas que ficou de trás para frente, nunca eu vi na imagem. Mas, enfim, digite a palavra intuição no dicionário. Vai no seu celular e digite a palavra. Ou seja, quando você fala sobre intuição, nós estamos falando sobre
pressentimento, sensação, que não é emocional, que não é temperamento e não é valores. É uma coisa da presença de Deus que te faz pressentir que algo que você nem sabe muitas vezes explicar não é bom. E outras vezes não. É uma intuição, uma oportunidade, é uma percepção. Sobre intuição, eu não posso me alongar, porque o meu tempo não me permite, mas eu posso afirmar categoricamente a todos vocês que a intuição ela está muito ligada à oração, ao louvor. Eu não sei quantos que estão me ouvindo já tiveram, ou têm, ou exercem a prática da oração e do louvor. Mas se você pratica oração, louvor, ou você já fez isso, é assim, você está andando sozinho na rua, sozinho. E aí no meio do caminho, no meio da rua, só, você começa assim, o Senhor é meu pastor, nada me falta, pois deitar me faz em pastos verdejantes, junto às águas tranquilas, conduz-me por amor do seu nome. E aí você andando na rua se arrepia todo. E você tem uma sensação de que algo está com você. Isso não tem explicação física, não é emoção e não é lógico, mas há sensação, uma intuição da presença de algo ali. Você sabe que tem. Isso acontece, por exemplo, quando você chega num quarto escuro. Muitos de nós já viveram essa experiência. E você tem a intuição, uma sensação poderosa de que algo está ali dentro daquele quarto. Você acende a luz, não tem nada. Mas você se arrepia todo e sente uma presença. Ok? Pronto, essa intuição, ela é tão poderosa, por exemplo, quando uma mãe, o filho, a mãe está aqui sentada, fazendo alguma coisa. O filho entrou, não disse uma palavra, e passou aqui na frente dela. Ela diz, vem aqui. O que foi que aconteceu? Você está diferente. Como é que essa mulher sabe disso? O que é que esse garoto, essa filha, disse, fez? Há uma energia na filha que ela percebe. Essa mãe, esse pai, percebe. Ele não sabe explicar intelectualmente, não sabe explicar nada. E ele pede para que seja feita uma explicação, para ele trazer para o campo do entendimento intelectual dos valores. Percebe? Então a intuição, ela é uma dimensão metafísica, metapsíquica. Ela vai além do físico, da emoção e do entendimento. O desenvolvimento harmonioso e holístico de uma pessoa está conectado a isto aqui. Não tem como você trabalhar a percepção humana fora desse painel que está aqui na tela. Não tem como trabalhar. E se você vai para o consultório desconsiderando esses princípios que estão aqui, você não reúne capacidade de atender no consultório. Quando eu vejo certos profissionais que atendem as pessoas para identificar o nome de uma doença e botar o nome de um remédio, ignorando esse todo da compreensão humana, eu disse, rapaz, é muita incompetência, sabe? É muito fraco o trabalho. E vou repetir o caso que eu já citei no início desta nossa aula. O garoto precisa de uma alimentação mais saudável, porque só vive comendo porcaria. Antes de falar com ele sobre o que seria uma alimentação mais saudável, com frutas, legumes, beber bastante água, cereais, sementes, e eu tive que criar um painel do todo, e dentro desse painel do todo, trazê-lo para uma percepção do que significa alimentação saudável, que era o que a mãe dele queria, no universo das forças físicas. Há desdobramentos de uma alimentação mais saudável nos outros campos, na emoção, intelecto e intuição? Tem. Se ele se alimentar bebendo cachaça, ele perde essas qualidades. A intuição vai para o saco, ele não consegue ter raciocínio claro, bêbado.
As emoções, chora na rua, grita, ri, bate, fica violento, desarranja tudo, destrói tudo. Então, o físico vai afetar as outras dimensões, vai. Mas naquele quadro clínico, ali, naquele momento do diálogo, o que eu tinha que fazer? Primeiro, abrir um painel e deixei o jovem entender esse painel. Quando ele entendeu o todo, eu disse: o que eu vou te apresentar é um item no universo do teu físico, e tu é muito jovem. Você deveria se dedicar a dominar este painel e toda a sua abrangência, para que você possa ter a visão do todo. E isso significa... Aqui. E isso significa que você tem a capacidade de interação consigo mesmo e com o próximo. E note, aqui na parte de baixo desse painel que eu coloquei aqui para vocês acompanharem, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Eu gosto muito desta passagem, 1 João, capítulo 4, verso 12 ao verso 20, porque ela estabelece um conceito que é muito usado no universo religioso, no universo da ética, de que eu devo amar ao próximo, devo amar as pessoas. Eu devo amar as pessoas. E esse amar as pessoas, muitos entendem que é sacrificar a minha pessoa, destruir-me para satisfazer desejos egoístas, sacanagem, vigarice de outro indivíduo qualquer, de maneira nenhuma. Sob nenhuma hipótese vamos aceitar isto, sob nenhuma circunstância. E é aqui que 4 palavras essenciais que representam, sabe, estudos, análise, verificação analítica do que significa o amor. E no consultório, eu revelo o amor. E amor, muitos entendem que é um item no campo sentimento. De jeito nenhum. O amor tem que atingir você inteiro. Mas não se esqueça, amar primeiro a si mesmo, está no meio dessa tela. Amar primeiro a si mesmo, e nesta justa medida eu vou amar ao próximo, porque o mandamento diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós lemos isto. Aqui, ó. Observe, nós lemos isso. Está aqui, ó. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ok? Então, primeiro eu amo a mim mesmo. E nesta justa medida em que eu me amo, eu amo o próximo. Eu amo as outras pessoas. Beleza, e o que é me amar? É satisfazer meus sentimentos egoístas? Isso é coisa de quem não lê nada, não estuda nada, fala bobagem e vive aí de amor romântico, de paixonite. Estou falando disso, estou falando de entendimento estruturado da psique humana, do ser como um todo, do holismo em sua dimensão mais profunda. Então, naturalmente que, ao fazer esta análise, 4 grandes palavras surgirão na tela. 4 palavras que apontam na direção do desenvolvimento harmonioso, que me permitirá, naturalmente, certo? A condição de quem vai defender princípios, valores, e aqui eu faço um exercício de raciocínio, né? Que nos permite atuar de maneira mais séria, mais consistente no consultório. Vou abrir esta caixinha, estou colocando aqui essa caixinha bonitinha. Espera aí que eu vou dar uma formatada nessa caixinha para ela ficar um negócio bonito, elegante. Vou botar aqui uma linha sólida nela. Então, uma linha sólida preta. Nela. Só um segundo. Se eu estivesse na sala de aula, eu teria criado esta caixinha ali. Eu vou pegar essa caixinha. Vai, meu filho, pega. 2, 3, 4. Vamos colocar ao lado de cada uma dessas palavras a percepção que nos fará entender o que é que significa amor. Muita atenção.
4 palavras estruturam o desenvolvimento harmonioso de uma pessoa. E no consultório, se você puder dizer isto que eu estou mostrando aqui, para que o teu cliente entenda como amar a si próprio, você botou para arrebentar. Fica um trabalho, assim, VIP, porque você iluminou a percepção dele. Entenderam? Em vez de ele ficar concentrado no problema da doença específica, seja ela qual for, ele precisa estar concentrado no equilíbrio do todo. Sem o equilíbrio do todo, não é possível curá-lo. Porque todas as doenças que uma pessoa tiver nunca serão, essas doenças não são a consequência de atos isolados. Todas as doenças são a perda do equilíbrio homeostático inteiro. E o equilíbrio homeostático inteiro está diretamente conectado ao desarranjo das 4 potências do físico, do emocional, intelectual e espiritual. Não entender isso é não entender nada. Nada de quê? Da vida, da realidade. Então vamos à primeira palavra. A primeira grande palavra que eu quero colocar aqui para apreciação de todos vocês. Deixa eu botar aqui direitinho. Editar texto. Isso. A primeira grande palavra que vai entrar aqui, e eu vou botar o número 1, assim, para poder marcar bem, porque eu quero começar por esta palavra, numa ordem da mais importante. Não é da mais importante, está errado, não é da mais importante. É do primeiro grande valor que representa de maneira concreta o que é o amor. E eu vou começar no campo das emoções, o campo emocional, porque ao começar pelo campo emocional, eu conecto com você que está me assistindo ao sentimento do amor, que é assim que a maior parte das pessoas entende que ama. Ah, eu amo muito tal pessoa, eu amo muito meu clube. O clube de futebol, eu amo, é emoção, eu choro. As pessoas acham que amor tem a ver com isso. Não tem. O amor tem a ver com uma coisa chamada respeito. Respeito. Amor tem a ver com uma coisa chamada respeito. Você respeita. O que é respeitar? Respeitar, a palavra que está conectada, que eu acho que é a melhor palavra para identificar o que é, chama-se honra. A palavra honra. Ou seja, você tem respeito pelo seu avô, você tem respeito pelo seu país, você tem respeito por Deus, você tem respeito por você mesmo. Você tem uma atitude de elegante respeito. Você vai falar com o governador, com o presidente da República, você vai falar com o Papa, você vai falar com um pastor, você vai falar com a autoridade, um juiz. Você não pode ir de qualquer jeito, você tem que ter uma roupa séria. Se for um homem, você tem que estar de terno completo. Se for uma mulher, você não vai se apresentar diante do juiz no tribunal, você não passa nem na porta. Você não passa nem na porta do tribunal. Se você não tiver com uma roupa que seja considerada decorosa. Então você não vai para lá mostrando suas carnes no tribunal. Lá você vai estar com o seu seio devidamente coberto, a bunda devidamente coberta e outras partes devidamente cobertas, porque ali o assunto não é sexo, ali o assunto não é lascívia, ali não é um cabaré para ter relações promíscuas. Honra, respeito. Um homem não vai tratar a sua mulher sem honra. A mulher não vai tratar seu marido sem honra. Então, palavras que são agressivas, que não pode haver. O amor começa por aí. Tem respeito, já tem o primeiro critério para o amor. Não tem isso, não existe amor. Aí existe o quê? Relação doentia, problemática. Percebe? Nós podemos amar, respeitar a nós mesmos, ao próximo, a Deus, a natureza, o time de futebol, uma infinitude de coisas. Aquilo que você respeita, você está manifestando de maneira concreta honra
para aquilo. Então, isso é exercício prático do amor. Né? O sujeito desonra sua mulher, espanca a mulher e diz que a ama. Não, ela é um objeto de posse dele, não tem amor nenhum. O que tem é um vigarista, entendeu? Um vagabundo, um canalha, que deveria estar preso porque está agredindo a mulher, porque ele, na cabeça dele, ela vai me respeitar como eu quero. Você não é o centro das atenções do universo. Você tem que ser preso e, de preferência, assim, passar um bom tempo trancado, entendeu? E se resistir à prisão, o que é muito comum nesse tipo de machão, tomar um pau, apanhar, tomar umas lapadas, para ser humilhado, quebrado, nesse seu orgulho patife, que desonra a própria mulher, e vice-versa. Tem mulheres que são extremamente ácidas, nojentas, críticas, acham que pode dizer o que quiser na cara dos outros e que ninguém vai fazer nada. Também isso é outro nível. Desonra. Percebam que eu propositadamente crio esse conflito ácido no meu argumento para mostrar que a perda do respeito, a perda da honra, leva a ira, leva ao ódio, leva a uma reação truculenta. O cara bota o dedo na sua cara, dá uns gritos na sua cara, seja você quem for que estiver me vendo aqui. Você faz o quê? Dá beijos? 99% das pessoas sai no murro, sai no tapa. E as consequências? Que se dane. Porque eu estou falando de quê aqui, queridos? Agora vem a lógica terapêutica, presta atenção. Estamos falando de respeito, de honra. Mas o respeito e a honra estão conectados ao quê? Às emoções, ao coração e às memórias. Entenderam agora? Por que é que a reação vai ser de ira, de socar, de bater? Porque você tem memórias negativas e a pessoa está te agredindo. Então, por instinto imediato, você se autodefende, porque você se ama, você se respeita. E você não vai admitir que alguém faça isso com você. Isso acontece com você. Você tem esse respeito, você tem essa honra. Quando você recebe a informação de que, por exemplo, um político roubou o dinheiro dos respiradores no Nordeste, que eram para ser dinheiro, que era para ter comprado respiradores para o pessoal na época da pandemia. Que sentimento você tem para com os ladrões, vagabundos, canalhas, que roubaram o dinheiro de pessoas, porque obviamente teriam comprado com aquele dinheiro os respiradores para atender crianças, jovens, idosos, sobretudo, que precisavam daquele equipamento para respirar e ter vida. E essas pessoas morreram. Qual é o sentimento, qual é a memória, qual é a emoção que você tem? Ira, indignação, revolta, ódio. Soca a cara deles. E aí os caras estão tudo solto, curtindo com o dinheiro que roubaram e não devolveram. E fica por isso mesmo no Brasil. Percebe o cenário das memórias? Bom, traga isso para o seu consultório e você sabe que aquela pessoa vai ser tratada, você vai atendê-la com muita honra, com muita deferência, seriedade. E nessa relação, você vai procurar despertar nela o respeito por ela mesma. Ok? Segunda palavra, fundamental. Segunda palavra fundamental que tem que entrar aqui. 2, verdade. E a chave aqui é honestidade. Aqui, a palavra chave aqui é honestidade. Honestidade. Preste muita atenção nisso. O que é honestidade? O que é ser honesto? É ser verdadeiro. Honestidade está ligado a ser verdadeiro. Então, o caminho da verdade. Como é que eu encontro o caminho da verdade? Eu preciso analisar quais são os fatos exatos. Fatos. Sobre o quê? Sobre qualquer coisa. Quais são os fatos? Alguém vem, fala uma coisa para você. Uma coisa qualquer. Um assunto qualquer. Futebol, religião, dia a dia da vida. Não interessa. Ela te conta algo. Aquilo é um fato. Percebem? É um argumento que expõe um fato, um dado da realidade. No consultório,
Você faz perguntas ao teu cliente e ele te dá respostas. Essas respostas que ele te dá, você vai anotando e são fatos. Aí você pede a ele os exames, são os dados. Fatos mais dados. Esses dois juntos precisam ser organizados em ordem cronológica. O que aconteceu primeiro, o que veio depois, o que veio depois. Isso cria um painel de fatos e dados em ordem cronológica sobre qualquer assunto. O que é que você aplica sobre isto? Valores, princípios. E dessa análise, deste confronto, surge então a verdade. Surge a verdade. Aí alguém poderá dizer, isso é um tema muito discutido. Aí eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Não, você tem seus valores. Eu tenho meus valores. Mas os fatos, os dados e a ordem cronológica são únicos. Eu posso interpretar, baseado nos meus valores, fatos, dados em ordem cronológica. Eu não tenho é como inventar fatos, dados em ordem cronológica, porque ao inventar eu estou mentindo. Aquilo não aconteceu. E aí eu quero aplicar princípios e valores sobre uma mentira, fatos que não aconteceram, dados que não existem, portanto não estão na linha do tempo, nunca existiram. Percebe isto? Então, o que é a verdade? A verdade ela é o fruto, é a revelação, a manifestação de dados, fatos em ordem cronológica, analisada sob a perspectiva de princípios. Eu posso ter a minha verdade? Não. Eu posso ter a minha interpretação de fatos, dados em ordem cronológica, baseado nos meus valores. Ok? Então, o que eu tenho que discutir? Meus valores. E a discussão desses valores é que vai determinar a clareza sobre a verdade. Vou dar um exemplo concreto para facilitar. Uma pessoa entende, note bem, uma pessoa entende que é razoável, é perfeitamente aceitável que um indivíduo que é ladrão de celular, certo? Ladrão de celular, ele não deve ser preso, ele deve ser mantido livre e deixa o bichinho roubar. Por que ele pode sair roubando o celular por aí? Porque ele é uma vítima da sociedade, um coitadinho, certo? Mas e quem foi roubado pelo bandido, pelo ladrão? É o quê? É alguém que acaba de ser desrespeitado, desonrado pela violência daquele que o agrediu para roubar o celular. Então, quem defende o ladrão, muita atenção, quem defende o ladrão entende ser um princípio da realidade da vida, um princípio existencial que um vigarista, um canalha, um vagabundo me ataque, esmurre minha cara, roube o meu celular e nada pode acontecer com ele, porque ele tem o direito de fazer isso? Pare para pensar. Então não existe a tua verdade e a minha verdade. A verdade é que eu devo respeitar você e honrar você. E você deve me honrar na mesma medida. Compreenderam agora? Eu estou falando sobre o amor. Não estou falando sobre política, não estou falando sobre religião, não estou falando sobre negócios, eu estou falando sobre o princípio supremo da existência do ser humano. Amor. Você ama? Ama dentro dessa janela que eu estou construindo aqui? Eu sinto. Não tem nada a ver com sentimento. Isso é conversa de moleque. Isso é conversa de cachaceiro em botequim. Isso é conversa de música romântica
de safado, de sujeito safado, que não tem ética, não tem honra, não tem nada. Ele um dia está com uma, no dia está com outra, bagulho total. Eu estou falando aqui de fundamentos da existência da vida dentro do pensamento cristão. O que é amar alguém, o que é amar a si próprio, o que é amar o seu país, o que é amar a sua profissão, amar o seu cliente, amar o seu amigo, respeitar em primeiro lugar e ser verdadeiro, honesto. E honesto não pode ter ladrão. Eu estou citando o problema do roubo, né, de ser ladrão, como um exemplo. Existem mais aspectos, óbvio, porque o meu tempo é limitado para falar de. E nem tem como eu esgotar esse assunto. A ética é uma coisa imensa. Mas ficou claro. Porque a verdade e a honestidade estão ligadas ao campo dos valores, ao campo do seu entendimento intelectual. Você pondera a atitude do outro. E, curiosamente, hoje, dia 26 de julho, eu assisti estava almoçando num certo lugar, tinha uma televisão muito grande, e eu assisti lá uma reportagem que mostrou alguns jovens no Brás, em São Paulo. Eles chegam, tem um cidadão andando no centro da cidade, vem um cara dar uma gravata assim, não sei dizer, mas uma gravata, né, chamo de gravata, né? Segura o cara assim no pescoço, sufocando, vem por trás, de maneira covarde, faz isso, o sujeito fica angustiado, as mãos ele tenta tirar, né, que a primeira intenção é se livrar desse sufoco, o que é isso? Estou sendo agredido. E o segundo, e mais dois, vem e rouba o dinheiro, leva a carteira, leva celular, leva tudo. Opa! Aí a polícia chega, desce o sarrafo nessa molecada, sabe? Mete lapeia neles, e o policial é que tem que ser punido, porque bateu nos coitadinhos da rua que estão dando sufocamento em cidadãos que estão saindo do trabalho querendo chegar em casa para pegar o cara quer pegar o metrô lotado. Espancamento na rua. Não, mas vamos proteger esses coitadinhos aí. Qual é a sua verdade? Não tem tua verdade. Isso é desonestidade. Beleza, e se socarem a sua cara? Você que defende, por exemplo, não, mas esses coitados estão vivendo assim, porque a sociedade não deu a eles. Aí a reportagem mostrou depois os mesmos jovens, né, porque o jornalista ficou lá em cima de um prédio filmando tudo. Estavam lá, fumando, bebendo e curtindo com os bens que roubaram das pessoas. É a vida deles. Maltratar os outros, socar a cara dos outros, trabalhadores, inclusive, para poder curtir. Entendimento de valores. Não há como confundir o que é honestidade com desonestidade. Não há como confundir assassinato com preservação da vida, obra altruísta. Não dá. Se você defende valores e princípios que são desonestos, que são de assassinato, de roubo, de estupro, de espancamentos, se você acha isso normal, se você acha que isso é válido para atender aos seus desejos, ou seja lá o que for, você obviamente não está no campo da verdade. Você está no campo da mentira, você está no campo. Verdade é uma coisa, mentira é outra. O que é mentira? Inventar fatos, dados, como se eles tivessem acontecido na ordem do tempo. Eles nunca aconteceram. Então o cliente vem ao meu consultório, põe na minha frente o quê? Eu vou perguntar. O senhor tem exames? Tem. Os exames têm que ser verdadeiros. Ou você acha que seria justificável que os exames fossem produzidos por alguém de maneira falsa? Para, de sacanagem, ferrar a tua vida, colocando dados no exame que são mentirosos. Induzindo o médico, por exemplo, que te atendeu, a te dar uma droga, um medicamento, sei lá o que for, baseado em dados mentirosos. Dá para entender? Verdade é verdade, mentira é mentira. No consultório, a sua honestidade consigo mesmo e com o cliente, a verdade está acima de qualquer coisa. Próxima palavra, fundamental, importantíssima, a ser colocada aqui, a terceira palavra. Peraí.
Opa, entrou. Aqui, a terceira palavra chama-se lealdade. A palavra lealdade, ela está conectada a um princípio, né? A um princípio, que é o princípio, da lealdade, é o princípio da dedicação. Dedicar-se. Procure no dicionário o significado dessas palavras. Você se dedica. O que é ser leal? É não trair, é ser dedicado. Você vai ver isso acontecer nas famílias. Isso é um tema recorrente. É a mãe dedicada aos filhos. A mãe que se dedica, ela... Vamos pegar um exemplo assim, bem prático, bem fácil. No meio da madrugada, 3 horas da noite, 3 horas da madrugada, o bebezinho abre um bocão chorando. Está incomodado, começa a chorar. A fralda dele está cheia de cocô, ele está todo mijado e está com fome. Está deitado no berço. O que essa mulher tem para com essa criança? Dedicação. Ela está morrendo de sono, tudo que ela queria era dormir. Mas ela é dedicada, leal, não vai traí-lo. Ele nem sabe que ela vai cuidar dele. Ele não sabe nada, ele é um bebezinho. Mas ela sabe. Então você sabe. Você é leal com você mesmo? Você é leal com as pessoas com quem você convive? A lealdade está muito ligada à verdade e à honra, percebe isto? O amor, por isso que a palavra amor é uma palavra única, mas nela está inserido esses 3 grandes princípios, estão muito ligados. Não tem como eu ser dedicado a alguém que eu não respeito e eu não quero bem, que eu não quero, que eu minto. Mas eu sou dedicado a mentir para uma pessoa, nossa, isso é uma desgraça sem tamanho. Percebe? A lealdade é o contrário da traição. A lealdade tem a ver com aquilo que eu espero que você faça para comigo. Você me deu sua palavra. Eu gosto muito de pensar nessa questão da palavra. Deus deu a sua palavra e é leal. A palavra dedicação, ela está muito presa. Eu me atrevo a colocar aqui. Eu vou colocar, é porque vai desmontar meu gráfico, fica feio, mas eu vou fazer assim mesmo. Pronto. Eu vou colocar aqui a palavra fidelidade. Fidelidade, né? O sujeito que é leal, ele é fiel. Ele não é desleal, ele não é traidor. No consultório, espera-se que esse terapeuta seja leal, seja, sabe, dedicado. Você é dedicado? Você estuda as apostilas, se dedica ao estudo do Atlas para dominar de maneira profunda os conteúdos. Você se ama, né? Você se honra, se respeita. Você é verdadeiro com você, honesto na sua intenção da vida. Você é leal e verdadeiro com você mesmo, dedicado a você. Você é fiel com você mesmo. Bom, a quarta palavra, já encaminhando agora para o encerramento dessa nossa aula, é a palavra compromisso. E aqui ficou feinho porque ficou grande, mas eu vou dar um jeito aqui. Pera aí. Ih, papai, ficou feio, né? Então, pera aí, deixa eu ajeitar aqui esse gráfico. Aqui ele vai ficar meio fora assim do compás, mas dá para todo mundo entender. Pronto, tá aqui, ó. Compromisso. A palavra compromisso, meus caros amigos, ela tem a ver com o contrato. Contrato, pacto, ação. Então, na prática física da vida, na parte prática, concreta da vida, diferente das emoções, do intelecto e da intuição espiritual, que é o que me leva à lealdade. Ó, veja como é intuição espiritual. Lembram que eu falei? Intuição espiritual e lealdade.
dizer, eu vou citar o exemplo de José no Egito. José no Egito se encontra com Potifar, a mulher de Potifar, né? Ele se encontra na casa de Potifar, e a mulher de Potifar dá em cima dele, querendo que ele adultere com ela. E José diz assim: mas o meu Deus está me vendo, então eu não vou fazer. Isso é intuição. Alguém aqui pode dizer: que Deus, tem nada aqui, ninguém está vendo nada. José tinha tal intuição aguçada, tão desenvolvida a sua intuição, que ele sabia que Deus estava lá com ele. E escolheu, se fosse o caso, morrer decapitado, preso numa masmorra, do que trair, ser desleal para com Deus. Agora note, isso leva imediatamente a uma ação prática, física. Ele não colocou o corpo dele no caminho da mulher de Potifar. Você ama a tal ponto que você coloca sua pessoa naquilo. Fisicamente, você vai lá e se envolve. Perceberam como é que o painel se fecha? O que é amor? Amor é respeito, é verdade, é lealdade e é um compromisso. É um contrato, um pacto. Percebem? E nesse conjunto do circuito, o que eu tenho que perguntar ao meu cliente é se ele se respeita, se ele é verdadeiro com ele, se ele é leal com ele mesmo e se ele tem um compromisso de realmente ter a sua saúde restaurada. Ele vai dar a ele esta honra, ele vai dar a ele essa honestidade, vai agir de maneira honesta, ele vai ser fiel e dedicado a si, vai exercer um compromisso, um contrato, um pacto, assinado aqui nessa consulta, para poder ter saúde e qualidade de vida. Entendem como eu fecho agora a aula? Colocando tudo isso que apresentei dentro de uma perspectiva do consultório. Mas ela também pode ser estendida para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, a vida com a mulher que você tem, o marido que você tem, o relacionamento que você tem, seja lá com o que for, com quem for, porque cada um tem sua história, sua vida, e eu não estou aqui para dar regra para ninguém. Mas trouxe para todos nós, nesta aula, uma séria consideração sobre o significado do que é o desenvolvimento harmonioso, que eu chamo, que eu mencionei no início desta aula, de plataforma holística, que me permite ter a visão do todo. O que é o todo? Isso que foi colocado aqui. Há mais desdobramentos, isso fica mais profundo, amplia-se muito esse tema, nós temos muito material e muitos estudos que eu venho fazendo, isso vai além, vai a muito mais dimensões, porém, os principais fundamentos estão colocados aqui. Eu espero que todos vocês tenham uma carreira de naturologia clínica vitoriosa, mas se forem para qualquer outro cenário da vida, que possam viver como seres humanos, com desenvolvimento harmonioso, amando primeiro a si mesmo, nesta justa medida amando o próximo, e somente neste expediente, nesse nível de amar a si mesmo, amar o próximo, e nessa boa medida, revela-se então que quem não ama seu irmão, ao qual viu, não, como pode amar a Deus a quem não viu? Mas se você se ama e ama o seu irmão, você conseguirá amar a Deus. Amar a Deus tem a ver com respeitar Deus? Não. Começa respeitando você mesmo. E nessa justa medida, você respeita o próximo. Aí você conseguirá amar a Deus. Onde está escrito isso? Está aí, 1 São João, capítulo 4, versículo 12 e também o versículo 20. Prática de consultório. Sem essa abordagem na tua alma de terapeuta, fica fraca. Vira assim, nome de doença e remedinho. Isso não cura ninguém. Temos estudado homeostasia de maneira profunda. Temos estudado sangue. Temos estudado a lógica da clínica naturista dentro da lógica fisiológica do próprio corpo. E dentro dessa perspectiva, não há cura, se eu não ver o todo para poder harmonizar o indivíduo. Bom, agradeço a todos vocês a gentileza, a cordialidade de terem assistido a esta aula e vou dar o encerramento dela agora. Fiquem com Deus, tudo de bom e até a nossa próxima aula.